Olá, você que é filho, filha de pais idosos. Olá, você que participa da comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos. Olá, você que se interessa pelo tema do envelhecimento, do cuidado parental. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Bengalas. E como a gente sempre busca temas interessantes para trazer para vocês, hoje a gente vai falar sobre a saúde bucal dos idosos. E esse tema até veio para mim meio por acaso, porque uma dentista que tem esse foco fez contato comigo e eu fiz, gente, como é que eu não pensei nisso antes? E é um ponto tão importante. A gente falou no episódio passado sobre a saúde do sono. Hoje a gente vai falar sobre a saúde da boca. E a nossa convidada de hoje é Camila Cordeiro, dentista, e eu vou passar para ela se apresentar e já contar para a gente como é que você foi parar nessa coisa de mexer com a saúde bucal de idosos. Camila, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Marta. É um prazer estar aqui nessa comunidade que eu busquei, né? Quando eu olhei ali, eu falei, poxa, bengalas, os filhos ajudando os pais idosos, que legal. E assim, como eu tenho 24 anos de formada, né? Tenho 20 anos de experiência com crianças especiais. E aí eu fiz uma pós em São Paulo, na USP, num projeto chamado Envelhecer Sorrindo, que era um projeto só para idoso, né? Depois de 60 anos, né? A partir de 60 anos. E como eu tinha experiência de pacientes especiais, os meus pacientes idosos eram os pacientes mais debilitados do projeto, né? Da clínica. E o primeiro paciente foi seu Antônio. E essa minha motivação a trocar, né, de crianças para idosos foi com a perda de meu pai, né? A perda de meu pai foi uma perda precoce, ele tinha 67 anos. Eu não pude cuidar dele e eu fiquei com aquela sensação de vazio, de não poder cuidar dele, porque a morte dele foi muito rápida. Então, um ano depois, eu fui para São Paulo em busca de uma especialização, uma pós-graduação que me ajudasse a cuidar de quem eu não pude cuidar. Eu ainda tenho minha mãe, né, viva, graças a Deus. Tive minha avó até pouco tempo, mas assim, o que me motivou a buscar esse cuidado foi exatamente não ter mais meu pai e poder ajudar outras pessoas. Por quê, Marta? Basicamente, eu quero resumir a história porque é muito importante o motivo da sua motivação, né? Meu pai, ele fez uma cirurgia de coração, né, de troca de válvula. Sim. Que é muito comum. Mas, assim, a válvula dele, ele trocou a válvula e em um mês, na verdade, a cirurgia deu tudo certo, mas em um mês depois ele teve uma infecção no baço e acabou falecendo. Foi muito rápido. E o que me chamava a atenção, que eu fiquei muito frustrada, foi porque a equipe médica do momento, né, do hospital que ele foi operado, que foi o São Rafael, não se atenou à saúde bucal de meu pai. E eu, como filha, já tinha visto visivelmente que ele tinha uma perda óssea significativa. Queriam falar para vocês, especialmente vocês, filhos, não precisam ser dentistas para observar, mas vocês vão observar que a gengiva de seus pais podem estar subindo, né? E aí a raiz fica exposta. Essa raiz exposta vai dar cáries e essa cárie vai dar sensibilidade. Se vocês ficarem atentos a essa sensibilidade, a qualquer tipo, ao quente, ao gelado, é muito comum quando acontece essa baixa. E é muito comum essa perda óssea, né? Acontece, isso é normal acontecer, perda óssea. Mas não é comum que a gente não esteja com a saúde bucal adequadamente tratada. Porque eu me condenei, mas eu não tive como, Marta. Mesmo sendo dentista, eu era filha. E o médico cardiologista não foi rigoroso o suficiente para falar, eu não vou operar enquanto você não resolver o problema do seu periodonto, né? E essas bactérias que ficam na boca, elas descem para o coração e causam endocardites, causam infecções que levam a óbito também. Interessante você falando. Minha mãe teve câncer e até então eu não sabia, né, que antes de fazer qualquer
tratamento, a químio, a rádio, você tem que estar com a dentição perfeita. E depois, atuando com alguns clientes, até fora do Bengalas, que são hospitais como o Aristides, o Martagão. Também eu vi a presença muito intensa de dentistas e eu perguntei, né, uma vez, mas por que dentista, né, dando suporte às crianças, e falaram, né, porque a dentição é a porta de entrada de bactérias. Sim. E também quando a pessoa está já doente, com a imunidade baixa, que é o caso das crianças desses hospitais, mas também é o caso dos idosos, né, que a imunidade cai porque está tudo começando a não funcionar como antes. Esse é um ponto assim super importante, né? Então, e porque depois você não pode fazer, entendeu, Marta? Você não pode fazer, por exemplo, quando o paciente está fazendo radioterapia, se você faz uma extração, por exemplo, nesse paciente, você pode levar necrose. Então, assim, tudo que ele tiver que fazer, ele tem que fazer antes da rádio. Entendeu? Então, isso não vale só para... Eu aprendi isso pela via do câncer, mas pelo que você está me falando, vale para tudo. Antes de qualquer cirurgia, de qualquer intervenção. Eu tive uma esperança muito grande que a odontologia chegasse a esse grau de relevância, tá? Que é a minha esperança até hoje. Mas, especificamente no Covid, eu tive essa esperança bem assim... Eu já tinha perdido meu pai, né? Que me frustrou porque eu não fui ouvida. Entende como é? Então, quem opera é o cirurgião, é o cardiologista, tá? Então, quem vai mandar na equipe é o cirurgião. Se você tem, por exemplo, como prioridade, se você sabe que a odontologia é fundamental para o sucesso da sua cirurgia, como o Santa Isabel faz, o Santa Isabel não opera ninguém de coração se não tiver com a boca zerada. E se o paciente não tiver condições de fazer o tratamento de implante, de remoção de... Eles mandam remover bloco antigo, refazer tratamento de canal. Eles só operam quando você está realmente zerado. Sabe qual foi a grande diferença do meu vizinho da frente, de meu pai? Mesmo com mais condições financeiras até do que o meu vizinho da frente. Meu pai não teve uma equipe que priorizou a saúde bucal. Então, meu pai morreu depois disso, um mês depois. Meu vizinho está vivo até hoje. Nossa. Ele operou no Santa Isabel. Então, eles não operam. Vamos supor, no caso do meu vizinho, o tratamento era 20 mil reais. Meu pai poderia pagar um tratamento de 20 mil reais. Né? E a gente não pagaria para ele estar vivo até hoje? Claro, com certeza. Mas se eu tenho um cirurgião que não considera a odontologia como prioridade, é fatídico isso, né? São fatos assim reais, são artigos científicos, podem procurar. Não existe, não é uma invenção porque eu quero florear a odontologia. É real, né? A endocardite é real. Bactéria desce, bactéria sobe até, né? Então, assim, meu tio está vivo até hoje e meu pai está morto. Então, aquilo me destruiu, né? Mas antes de entrar numa depressão, eu fui para São Paulo. Eu falei assim, eu não consegui salvar meu pai, mas eu quero salvar os outros. Entendi? Eu quero poder salvar os outros. É engraçado isso, né? Que eu acho que a gente tem em comum pegar a nossa dor. Eu não perdi meu pai, mas meu pai está doente. Minha mãe, graças a Deus, superou esse câncer. Esse não, 3. E a gente pega a nossa dor e transforma em serviço, né? Seja um serviço profissional, seja aqui, que é um serviço voluntário. Mas na clínica também eu trabalho com isso, como psicóloga clínica, e é um trabalho, né? Mas a gente está ajudando. E a gente está, na verdade, isso ameniza a minha dor. Entende, Martim? Isso, na verdade, não me deixou cair em depressão. Sim. Quando eu me vi, por exemplo, e agora, com meu sócio e tal, a gente tem uma Lotus, que é saúde bucal, né? Que é uma empresa que cuida especificamente de idoso no lugar que ele está. Então, a gente vai no abrigo, a gente vai no hotel do idoso, a gente vai oferecer serviço. Então, assim, eu me sinto curando, sabe? Curando aquilo que eu não pude curar. E, assim, a gente tem também hoje a radiologia o scanner bucal, que é uma coisa que eu queria trazer muito para vocês, era isso. Essa informação de poder... Eu posso olhar a sua mãe e sentar lá. Entende? Eu posso, tipo assim, Marta, olha, a gente tem um programa de radiologia, de scanner, de odontologia digital, que é da NASA. Uau. Então, hoje, se você estiver com sua mãe em Minas Gerais, você fala assim, Camila, olha aqui a boca de minha mãe.
Você vai ter o seu scanner, certo? Que é de um valor bem bastante acessível. Não é o que a gente tem no consultório. O consultório de scanner é R$100 mil, R$150 mil, né? São scanners profissionais. Esse é um scanner que você adapta ao celular. E aí você fala, por exemplo, poxa, eu estou aqui em Minas com minha mãe, Camila, e eu vi essa mancha aqui, porque vocês têm que criar esse olhar atento, né? De tirar a dentadura e olhar o que tem mancha branca, mancha vermelha, tá sangrando demais, né? Isso aí a gente tem que ir pro dentista. Mas se eu não tenho como ir pro dentista agora, eu tenho como fazer essa captação de imagem em tempo real. E aí eu mando essas imagens, na verdade. A gente manda para uma plataforma que vão ter especialistas lá, estomatologista, ortodontista. E aí a gente vai ter um laudo. Eu vou falar para você, Martinha, não se preocupe não. Isso aí, essa mancha tá assim, mas não tem problema nenhum, não sei o que. Em tempo real. Então, assim, a gente vai ter um tempo, tipo... Lógico que eles vão avaliar um dia, mais ou menos. E a gente tem um laudo de resposta, né? Então, assim, esses profissionais ficam na plataforma avaliando só essas imagens que a gente manda do mundo inteiro. Olha, tem que no mundo inteiro. interessante. Então, assim, a gente está conseguindo com isso, porque, por exemplo, esse scanner hoje é individual, tá? Então, assim, eu posso ter no meu consultório para mim, para os meus pacientes dali. Mas, tipo assim, não, eu quero ter meu scanner para minha mãe, né? E aí você vai comprar no valor de R$120, por exemplo. É um scanner super acessível. E você, com seu celular, você faz suas imagens. Então, por exemplo, o que é que a gente tem que observar em paciente idoso? Sim, conte 3 aí, pontos. porque o filho leigo, né? E eu já vou dizer uma coisa. Antes de você falar dos 3 pontos, você tem que observar. Você estava falando aí, passou um filme em minha cabeça, porque eu acompanhei já meus pais em várias internações. Porque meu pai também tem um histórico de hipertensão, cardíaco. Minha mãe teve esses 3 episódios de câncer. E eu não me lembro deles internados escovando dente. Eu lembro do kit para o acompanhante, que eu, aliás, nunca usei, porque eu sempre andei na minha bolsa com o meu kit completo, né? Fio dental, o mini enxaguante bucal, minha pasta de dente, minha escova de dente. Mas eu não me lembro deles internados. Ninguém chegava para escovar o dente deles. Que coisa, menina. Não escovam. Doutora. Assim, eu queria chamar bem a atenção a 3 pontos. 3 pontos bem importantes, tá? A gente pode ter mais conversas depois, mas tem muita coisa. Mas essas são bem importantes. A escovação supervisionada, tá, Martinha? É muito importante a escovação. Eu até ia trazer uma imagem, né? Mas aí que você depois falou para mim teria que editar e tal. Editar. Mas a gente vai botar no Instagram, viu, gente? Para vocês for verem divulgar como o podcast, vai tá. A escova, na verdade, é uma escova com um cabo maior e mais grosso, mais adaptada, tá? Pode ser... O creme é creme dental com flúor, tá? Não precisa ser nada daqueles cremes, whiteness, que clareia, não sei o que, não. Um que tem um saborzinho mais leve, uma menta, uma coisa mais leve para eles, certo? É muito importante. Escovar a língua desses pacientes. Rapidinho, antes de você falar da língua, essa escova com o cabo um pouquinho mais largo, acha em mercado ou tem que comprar em algum lugar especializado? Não acho em mercado. Tem aquelas lojas de dentista. Tem em alguns centros médicos, viu, gente? Tem essas lojas que vendem 1000 coisas que os médicos passam. Fique atento, porque nesses lugares vocês vão achar. Tem uma empunhadura também, Martin. Tem uma empunhadura também, né, que você pode colocar. E escova elétrica, certo? Já pacientes em estados de demência mais avançado e pacientes AVC, de derrame e tal. Meu paciente, por exemplo, de São Paulo, era um paciente muito difícil de escovar, né? Então, assim, uma escova elétrica ajuda muito. Ajuda. Com a cabeça pequena, a cerda pequena e as cerdas macias, né? Certo. E aí, o como fazer para ajudar eles na escovação... Esse foi um momento que você me perguntou, e eu achei linda essa pergunta, porque a odontologia nunca me perguntou e você me perguntou. Eu adorei.
como não infantilizar, né? Ou como fazer daquele momento da escovação adequada um momento prazeroso para eles, não desmerecendo, tá? É como lembrar de quando a gente está ensinando uma criança, por exemplo. Você vai estimular para o filho, tá legal, ó, mas você vai ver onde foi que ele não escovou direitinho. E você, pai, posso te ajudar? Será que eu posso te ajudar? Primeiro, botar ele numa posição de iluminação perto do espelho, né? E perto da pia. Se possível, né? Se estiver no hospital, a gente tenta, é mais complicado de fazer isso. Mas a gente vou dar outra dica de hospital. E a gente vai escovar, vai deixar ele escovar e vai se oferecer no lado. Você vai se posicionar ao lado do seu pai ou da sua mãe, tá? Nunca na frente. Porque na frente você já leva a imposição de que ele está errado, de que ele não sabe fazer e que você que está ensinando. No lado, não. No lado você está ajudando, mas você está cooperando, né? E outra coisa que eu queria complementar, se eu falar besteira, você me corrige, mas um ponto que a gente traz aqui muito frequentemente é que, às vezes, na ânsia de ajudar, a gente atrapalha, né? Então, por exemplo, quando a gente vê esse pai escovando errado, dá vontade de pegar, deixa aqui que eu escovo. Só que quando a gente faz isso, pessoal, a gente vai tirando deles a funcionalidade, eles vão desacostumando. Outra coisa, eu imagino que, claro, quando está camado não tem jeito, né? Mas a força, né? De repente, você pode até machucar, porque você não está ali sentindo. Na nossa boca, se a gente escova e sente machucar, a gente sabe. Então, assim, deixa ele, enquanto for possível, deixa esse idoso escovar e você fica ao lado, não é isso? E nunca repreender de forma agressiva, né? Nunca também depois de uma situação de estresse levar para escovar o dente, não. Isso não é o mais importante. É mais importante ele se acalmar e fazer do escovar o dente por um momento de prazer. Porque, assim, o idoso já tem, por natureza, uma diminuição de saliva, que a gente chama de xerostomia, né? E essa xerostomia... Nunca soube disso. Olha como eu aprendo aqui. Diminui a saliva, Diminui a quantidade de saliva. Então, é muito importante para vocês, filhos, estarem hidratando bem o idoso. Porque, assim, a saliva precisa de água, né, para ser produzida. Se ele bebe pouca água, ele já tem, na verdade, ele toma medicações antidepressivos, antihipertensivos, né, às vezes anticonvulsivantes, enfim, medicações que diminuem, tudo isso, né? Então, já diminui a produção de saliva. O que acontece quando diminui a produção de saliva? A adaptação da prótese, se ele usa uma dentadura convencional, já diminui também. Certo? Fora que ele já tem, quando eles usam a dentadura, né? E eles, pela idade também, mas pela dentadura, piora bastante. Porque eu vejo paciente jovem no consultório reclamar de falta de paladar por uso de dentadura, sabe? Porque o céu da boca deles estão todos preenchidos daquela resina. Então, ele já tem uma diminuição do paladar. E a idade leva à diminuição das papilas gustativas também da língua. E isso também é uma coisa que a gente tem que se atentar. Então, assim, escovar a língua, muito importante, porque a litose, que é o mau hálito, muito comum em paciente idoso. Só que se a litose estiver muito acentuada, já é para a gente parar. Investigar, tá? Às vezes eles salivam muito e às vezes eles não salivam nada. Geralmente é xerostomia mesmo, o grande problema. E um dos recursos também que a gente pode utilizar é o uso da saliva artificial, né? Que a gente, na verdade, existe. Olha, não sabia também. Só que isso existe no consultório, né? Isso aí vai ser um dentista que vai prescrever, não é uma coisa que você tem acesso normal. Mas o que é que você pode fazer no seu acesso normal? É escovação adequada, remover a prótese. Outra coisa que os pacientes não sabem e as pessoas não sabem no cuidado é que a escova que escova a prótese não é a escova que escova os dentes que restam. Se eles tiverem dentes restantes, a escova vai ser essa escova com cabo mais grosso, como eu expliquei, ou elétrica, né? E macia. Mas na dentadura, você não vai escovar a dentadura com escova normal.
Isso é uma coisa muito simples, mas infelizmente as pessoas não sabem. E acabam pegando uma escova normal e acabando com a escova na dentadura. Porque a escova vai abrir toda, né? Ela não tem resistência para aquela resina acrílica. Então, o ideal é que a gente use uma escova, não sei se você já ouviu falar, mas de unha. Já ouviu falar daquela escova de unha? Não, escova É uma de escova unha. de unha que ela tem umas cerdas. Você usa ela assim. É escova para unha. A gente usa muito no hospital para fazer antes de operar, né? Para lavagem das mãos. Lavagem. Então, assim, essa escova de unha, ela tem umas cerdas mais duras. E aí você E são consegue... menorzinhas, né? Não, ela é assim, compridinha. Ela é assim, compridinha e tem uma empunhadura, sabe? Então, assim, você vai escovar as próteses. E aí você vai escovar com sabão neutro, né? Escovar as próteses. No final, eu gosto, para fazer um carinhozinho, é botar uma pastinha, só para dar um gostinho, para não ficar aquilo depois na boca, né? Com sabão, leite neutro e tal, é ruim. Mas a escovação mesmo, normal, é essa, com a escova dura de unha. É muito fácil, isso tem no mercado, e é barato e é excelente, né? E assim, a pessoa pensa assim, não tem um dente, não preciso mais do dentista, né, doutora? Não precisa mais ir pro dentista. Meu pai não tem mais dente. Tem. Ele tem prótese que a gente precisa estar ajustando para ver se ele está se alimentando bem, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção no Covid, né, na época de 2019. Não sei se você soube, Martinha. A maioria dos pacientes que foram entubados no Covid, eles tinham problema de saúde bucal. Mas era a maioria, assim, mais de 80%. Entende? Não então, sabia. Por que acontecia? Imagine você vai com a boca, resto de dente ainda para extrair, cálculo, né, que é tártaro, aqueles que não fez limpeza, então a boca está toda gengivite, periodontite, então tudo de bactéria que vai. A cavidade bucal é um meio altamente, é o mais contaminado do corpo humano. Então, assim, de verdade, quando você vai entubar esse paciente, você vai entubar e levar tudo aquilo. Todas aquelas bactérias vão descer. O que eles fazem no hospital, que eu já vi no máximo, é passarem uma gaze nos dentes, assim, com clorexidina, a 0,12, né? Que é o que eles fazem, mas eu não vejo também essa atitude da escovação. E aí, esses pacientes que foram entubados acabaram, né? Muitos falecendo e tal. Mas eu falei, meu Deus, olha para a importância da saúde bucal. E os idosos, por exemplo, que vão passar por qualquer cirurgia, ou o dia a dia deles. A alimentação, você precisa observar, por exemplo, a alimentação de seus pais, né? Se ele começa a preferir comer só papa, mingau, sabe? É sinal de que a prótese não está funcionando. E a gente tem que ajustar. A gente tem que ir lá e a gente tem que ver. Camila, meu pai tem 80 anos, mas a saúde dele está bem, né? O diabetes está controlado. Será que ele pode fazer implante com 70, com 80? Pode fazer implante. Não é contraindicado. Inclusive, na verdade, quando o paciente faz implante, o implante mantém o nível ósseo, que é o osso que vai, por exemplo, você fala, poxa, eu fiz a dentadura de minha mãe e tem 6 meses, ela está folgada. Por que folgou? Ela perdeu o osso muito rápido, né? Existe uma perda óssea natural. Uns perdem mais rapidamente, tem osteoporose, né? Outros perdem menos. Mas quando você faz o implante, além de cuidar o seu paciente vai conseguir comer melhor, alimentos que ele não comia, você vai ver dificilmente um paciente idoso que usa dentadura comer uma carne. Ele não vai conseguir mastigar. Consegue. Agora, se ele fez implante, ele consegue. Entendeu, Martinha? E a importância desses alimentos duros, tipo maçã. Tem caso assim, esse caso eu chorei quando eu vi a foto da paciente comendo a maçã depois do implante de protocolo. E aí tinha a foto dela mordendo a maçã. Ninguém faz isso sem implante. Uma dentadura não faz, né? Porque não tem como ter a aderência que tem quando você tem os pinos do implante, né? Aí você fala, tem um pouco osso. Você vai fazer as radiografias, as tomografias para ver o nível ósseo, a altura do osso, a espessura do osso, a qualidade do osso, né? Enfim. Mas existem soluções de várias formas. Claro que se meu pai tivesse numa situação já de eu não vou propor um implante para quem não tem uma saúde boa, geral,
né? Eu vou propor, não, bora botar um corega aqui. A gente vai trocar essa dentadura aqui. Vai botar uma mais durinha. Mas eu vou querer que, mesmo assim, a gente vai ajustar e ele vai comer melhor. Ele precisa comer bem. O idoso precisa comer. Olha, eu tive pacientes que eu tive que internar, pacientes. Na época que eu trabalhei num posto de Irmã Dulce, em Pernambués. E eu perguntava, não lembro o nome da paciente, mas também, né, não convém. Mas a paciente, por exemplo, Ana. Dona Ana, a senhora não come. Por que a senhora não está comendo? Eu vou ter que internar a senhora para tomar soro, para, né, para se alimentar. Ela falando, doutora, não consigo comer, não gosto de comer. Porque ela só comia papa e tomava sopa. Então, assim, a qualidade da alimentação dos nossos pais é muito importante. Sim, né? Nossos idosos, a proteína, né? Para evitar a sarcopenia. E geralmente a proteína, principalmente a carne de boi, de frango, ela é mais dura. Se você não está com dente bom, não consegue comer. Não consegue. E mesmo assim, vamos dizer que se eu estou mesmo com a dentadura, mas eu não tenho muita... Eu estou mais debilitado. A gente tritura, a gente facilita, mas a gente não elimina da refeição. Porque é uma coisa absurda que eu fui aprender, lá em São Paulo, inclusive, que era assim, o número de desnutrição de pacientes idosos. Desnutrição. Porque a desnutrição, às vezes você vê um paciente gordinho, ele está desnutrido. Né? Então, assim, porque ele não consegue ingerir. Por isso a importância dos suplementos, que eu acredito, né? Ômega 3, cálcio, enfim, magnésio. Acredito nos suplementos para os idosos, porque a gente não tem. Eu com 47 já não tenho, eu não como o que eu preciso. Uhum. Já não tenho condições de comer o que eu preciso. Então, a gente já precisa suplementar. Mas eles, nos casos da mastigação, é muito importante. E quando eles se sentem assim, capazes de mastigar, poxa, estou escovando, isso melhora a autoestima deles, né? E de outra coisa, muito importante, que eu quero falar sobre o câncer bucal. Isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que tirar as dentaduras. A Camila, o que é que eu posso fazer para o meu pai, assim, de preferência, você tira para dormir. Certo? Só, eventualmente, se o dentista pedir que, em algum caso, ele fique. Mas, em geral, você tira e você coloca numa água, né? Tem um corega chamado corega tabs, que são pastilhas efervescentes, que você pode botar na dentadura normal, só dentadura pura. Quando é um roche, que é aquela que tem metal, eu não indico porque pode oxidar, né? Mas, mesmo assim, a gente remover é muito importante. Escovar, remover e aí observar, né? Uma vez na semana, pelo menos, observar se tem alguma lesão, uma lesão assim, parecendo um herpes, uma lesão que tem uma borda esbranquiçada e avermelhada. Pra gente, não, tem alguma coisa estranha aqui, a gente precisa ver. Isso é fundamental. Porque são lesões, às vezes, silenciosas. Você não vê, você não olha, você não tira, né? E você não está atento. E quando vai ver, né? E borda de língua. Borda de língua muito comum. Se o paciente for paciente que fica muito exposto a sol, né? Paciente mais do interior, de roça, se for pessoas idosas que são mais expostas a sol. Imagina ex-fumantes, né? Fumantes, idosos fumantes, ex-fumantes também têm uma propensão para câncer. Não só de pulmão, mas de boca, álcool e fumo. Quem fuma charuto, quem fuma cachimbo, se alguém ainda fuma cachimbo. E às vezes ainda tem outra coisa também muito importante de ver, que nem tinha aqui no meu estudo, mas eu estou lembrando da quelite, que é bem comum, quelite angular. Se você perceber que seus pais estão começando a salivar muito por aqui, pelos cantos, né? Essa quelite aqui dá uma caída aqui na boca também, né? Então, isso aí, prótese mal adaptada, né? A gente precisa trocar a prótese. Essa lenda de ficar com prótese há 20 anos não existe. Não existe. A prótese, o osso vai baixar. E não tem corega que sustente, porque aí você tem que refazer. O ideal seria de 5 em 5 anos você trocar essa prótese, né? Mas se tiver uma perda significativa a mais, a gente vai ter que ajustar, né? E a gente vai analisar. Esse paciente está assim, a gente pode indicar para o implante ou não?
Ou a gente vai ajustar? Porque uma prótese ajustada também dá para comer bem. O importante é comer bem, entendeu, Marta? Camila, você falou uma coisa aí que passou meio batida, mas eu queria voltar, que é sobre a escovação da língua. Porque eu acho que a gente não tem no Brasil o hábito, né? Eu, por exemplo, fui atentar para a escovação de língua. Minha sogra, que é uma idosa super... Um beijo, minha sogra. Uma idosa super em cima, digamos assim, que é uma pessoa que se cuida, né? E ela medita e ela vai muito para a Índia até hoje. Com 82 anos, ela vai agora mesmo, está indo para a Índia. Legal. Meditar. E ela fala que na Índia a medicina ayurvédica, né, prioriza muito a escovação da língua e ela traz aqueles limpadores da Índia. Muito bom. E aí, mas por exemplo, eu venho de uma família esclarecida, cuidadosa e que nunca se falou de escovação de língua. Eu fui aprender sobre escovação de língua com minha sogra viajando. Então, qual é a importância da escovação da língua? Qual é a melhor ferramenta, né? Porque tem o tipo de material para o escovador. Fala um pouquinho para a gente. A língua é muito importante. Inclusive, esse problema da halitose nos idosos, né? É muito comum quando o paciente não faz uso de escovação de língua, tá? Mas quando a gente está falando de escovação, está falando... Com a escova ou com aquele... Pode ser de duas formas. Como é que chama aquilo? É um limpador de limpador língua. De limpador de língua. Assim, eu acho que fica mais fácil, né? Fica mais fácil, por exemplo, o limpador, sabe? Eu acho que fica mais fácil. Mas a gente pode deixar eles tentarem... pai, embora tentar limpar a língua, como é que a gente vai limpar essa língua? A gente não vai invadir o espaço... até o meio da língua, para baixo. Senão dá aquela ânsia de vômito total. Então, um cuidador vai fazer a escovação de língua e vai botar a escova, por exemplo, mais para trás. Então, para controlar esse grau de incômodo, né? De evitar também que seja... Não é você, às vezes, que está escovando o dente do seu pai, é outra pessoa. Então, para que ela faça de uma forma mais fácil e efetiva... Eu aconselho o uso de limpadores de língua, que são excelentes. Né? O da Kobe, por exemplo, né? Que é o mais comum. E isso também acha fácil. Acha fácil. Em mercado, né? Em farmácia. Em farmácia. Aí você vai da metade da língua para baixo. Da metade da língua para baixo. Com água, com pasta de dente, com o quê? Não, você raspa a língua pura. Pode ser, na verdade, depois da escovação. É como se a língua fosse o tapete da boca da gente. Então, imagina a gente varrer a casa toda e não sacudir o tapete, não tirar o tapete. Então, aí você vai com o limpador até o meio da língua, né? E aí aproveita para observar as bordas da língua. As laterais da língua. É muito comum câncer na borda de língua. Câncer em borda de língua, câncer de lábio, né? Câncer de lábio mais no sol, mas assim, mais assim na cidade, borda de língua. E às vezes assim, aquela lesão que, poxa, tem 15 dias que não cicatrizou ainda. A gente sabe que os idosos levam mais tempo para cicatrização, mas se tem 15 dias e ainda não cicatrizou, a gente precisa pesquisar. Né? E quem não usar o limpador de língua e optar pela escova, porque eu já escutei no leigo que tinha que ser outra escova, porque não era bom usar a escova que usou no dente. Não. Sua boca. Tá tudo junto e misturado. É só usar também com um cabo assim reto, né? De cima para baixo e tal, e usar até a metade, até onde for confortável para você. Sim. O que acontece na indicação é o seguinte, por exemplo, para mim, eu descobri realmente uma escova de dente que é a melhor escova de dente. E o que é incrível é que eles fazem, o marketing deles é totalmente diferenciado. Ele, na verdade, te dá a escova. Sabe? Ele te dá a escova, te dá uma aula sobre a importância do biofilme. O biofilme é aquele resto de... Quando a gente come e não limpa, não escova os dentes, aquele resto de comida fica na boca. E aquilo começa a se juntar com bactéria e tal. Se você não remove isso durante 24 horas, né? Você começa a causar problemas. Então, você vai perguntar para mim, Camila, de quanto em quanto tempo eu posso escovar o dente do meu pai? No máximo, assim, pelo menos uma vez no dia, no caso de hospital. Tal.
Mas no normal, para idoso, eu prefiro 2 dias, sabe? Porque é um processo. 2 dias não, 2 vezes. 2 vezes. Não falo 3 vezes. Mas se for um idoso mais ativo e tal, pronto, de manhã, antes de tomar café, né? É porque o idoso Então, ativo é vida normal, é a vida né? normal. E hoje, 3 quem vezes, se né? cuida, envelhece bem, ok. Mas eu entendo aqui, quando você está falando muito, esse idoso mais Mais debilitado, debilitado, né? né? Que tenha tido um AVC, que tem uma demência, em termo mais, né, avançado. Então, assim, até quando eu posso, tipo assim, poxa, hoje não deu, hoje eu tive um dia corrido com meu pai, hoje não deu para escovar o dente do meu pai, por exemplo, né? Pelo menos uma hora, uma vez, né? Outra coisa também que eu não falei que é importante é fio dental. Para os idosos, lógico, que ainda tem dentes na boca, eu indico fio dental com cabo. O cabinho. Com cabinho, que ele é maravilhoso aquilo. Porque aí você não precisa estar... É mais difícil você estar fazendo com os dedos. E aí você usa ele uma vez no dia, tá ótimo. Geralmente antes de dormir, tá ótimo. Porque ele já comeu tudo que tinha que comer, né, e tal. E outra coisa é se atentar para que a dentadura cria tártaro na dentadura, tá? Isso não cria tártaro só no dente. Então, assim, a importância de ir para o dentista, e assim, vamos falar de 6 em 6 meses, mas depende do idoso. Às vezes eu vou querer que meu paciente vá de 2 em 2 meses, porque eu preciso regularizar a periodontia dele, a gengivite, a inflamação, né? Porque quando é assim, começa na inflamação da gengiva, a gengiva começa a ficar vermelhinha e sangrando facilmente. Aí aquela infecção começa a descer para o osso. E no osso vira periodontite, que faz com que todo mundo conhece que é dente mole, né? O vulgo dente mole é uma periodontite. E é que isso é um que avanço. leva à perda do dente, porque é muito comum a gente perder dente. É uma coisa que eu morro de medo. Ai, meu Deus. Mas não é comum, é esse mito que a gente tem que combater, entendeu? Não é comum. Porque praticamente todos os idosos que eu conheço já perderam um dente. No final, por exemplo, minha avó morreu com 98 anos. Minha avó teve os dentes praticamente dela todo na boca. Perdeu um, assim, já no final, tipo, 1 ano, 2 anos depois, assim, ela tinha um dente a menos. Mas minha avó sempre teve, então não se perde. Agora, é o hábito mesmo de usar fio dental. Tem que usar. Não tem jeito, porque a escova não limpa entre os dentes. Aí você fala, Camila, olha, mas assim, são poucos dentes, meus pais. Não estão muitos, não estão apinhados, não são apertados. Então, eu vou falar, olha, Marta, pode falar para eles, assim, para a comunidade, que vocês podem usar cerdas, assim, são escovas interdentais, que é bem fácil de usar. São escovinhas, assim, bem finas, tem até na minha bolsa uma, sinal, que, na verdade, você passa entre os dentes e serve como fio dental. Ah, mas eu, por exemplo, ainda estou sentindo dificuldade. Usa aquele jato de água. Até aqui no estúdio tem, que eu achei até legal. Falei, poxa, que legal, aqui tem o jatinho de limpar, né? Porque a gente acredita que por ficar velho, a gente vai perder os dentes com mobilidade. Mas você não perde por isso. Você perde por falta de escovação mesmo. É escovação. Assim, bochecho, que eu indico que seja sem álcool, né? A gente evitar dar muito café por causa do problema da xerostomia, da baixa de saliva dos idosos, que é muito grave, porque é grave até na hora de deglutir, é mais difícil, mas é grave por causa das cáries radiculares. É grave por causa da adaptação da prótese, que fica diminuída. Então, se você dá muito refrigerante, se você dá muito café, né? Você literalmente abaixa mais ainda esse nível de saliva. Que é muito chato ter que repor saliva com saliva artificial. Por isso que eu chamo assim a atenção. Bora beber água, botar a garrafinha. Qual foi a meta de hoje? Meu pai bebeu quanto? Eu também. Beber água, eu falava nos bastidores com você do nosso Instagram do Bengalas, que eu fico reproduzindo notícias, né? Sim. E foi um outro aprendizado, eu estou aprendendo muito com o Bengalas, dessa importância de hidratar o idoso, da gente fazer esse acompanhamento, né? Que ele hidrate. E agora
tem um motivo a mais, porque as matérias que eu republiquei não falavam exatamente da questão da saliva, que foi... E é muito comum. É um dos problemas mais comuns. E as mucosas finas também. Fica mais fina, sabe? As mucosas, assim, da boca. Então, qualquer coisa machuca mais fácil. Sim. Ô, Camila, você falou da Lotus, né? Lotus Saúde Bucal. Lotus Saúde Bucal. E me chamou a atenção a questão do atendimento e até o idoso, porque hoje é uma questão, né? A depender da comorbidade, da doença que tenha. Então, no Bengalas, nós temos muitos casos de filhas que cuidam de pais e mães ou acamados ou já no estado avançado de demência, que é outra coisa que tem assustado, assim, a quantidade de pessoas com demência. E aí, nesse caso... E que a gente não sabe a causa, né, Marta? Que a gente não sabe. Porque, às vezes, foram pessoas altamente ativas, produtivas, né, inteligentíssimas, leram. Porque tinha essa lenda também, esse mito, né? De, tipo assim, quem estudou muito, quem não sei o quê, não vai ficar. E não tem, né? Não é isso, né? E hoje já se fala da questão da atividade física, da força das pernas... Sim. Então, assim, como eu estou com o meu pai, né, com a demência isquêmica, eu hoje mesmo é um negócio de fazer agachamento, porque me disseram que melhora. Faz agachamento melhora. Antes era fazer palavra cruzada, sodoku, então tudo que mandar fazer eu estou fazendo. Mas, então, como é que funciona isso de ir até a pessoa? Porque, realmente, assim, muitas vezes eles não têm como se locomover até um consultório. E mais, já vou emendar uma pergunta na outra. O diferencial do profissional que trabalha com esse idoso, porque não dá para chegar e tratar como trata um paciente normal, né? Olha, a gente vai em asilos, abrigos, e a gente vai também pessoalmente, em casa, né? Nas residências, atendimento domiciliar. Mas, assim, é um atendimento totalmente diferenciado. Porque eu fico imaginando, não tem aqueles equipamentos toda mas aquela cadeira. A gente tem um equipamento, né, na verdade, que é um equipamento menor, que é um equipo pequeno, mas a gente leva esse equipo até a casa do paciente. Com esse equipo a gente consegue fazer a restauração, a gente consegue fazer... Não, porque eu não gosto. Eu faço, assim, o que é bem mais simples. Por quê? Porque, assim, se eu vejo que, por exemplo, tem um paciente com comorbidades mais sérias, mais graves, assim, eu prefiro levar ele no consultório particular mesmo. Porque lá meu consultório vai ter, né, toda uma estrutura, vai ter, né, às vezes consultório que a gente atende tem até oxigênio, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura de controle. Porque você pode pensar assim, Camila, mas o dente de meu pai tá mole, assim, sabe? Eu vou puxar. E aí você puxa, e aí uma hemorragia. Entende, Marta? Só que assim, a gente faz consulta domiciliar. E a gente avalia o caso. A depender do caso, a gente faz alguns procedimentos em casa, a depender. Mas se o caso for mais complicado, a gente realmente vai precisar levar esse paciente de cadeira de roda. Aí, na verdade, é um consultório adaptado, né? Porque também, como eu atendia pacientes especiais a minha vida toda, paralisados cerebrais, autista. Então, assim, eu, na verdade, quando eu fui para São Paulo, eles sabiam, quando eu contei essa história, por exemplo, eu peguei o paciente mais que ninguém queria pegar, né? Mas, assim, você realmente tem que ter preparo para isso. Porque você tem que, por exemplo, não é uma consulta de perguntar assim, oi, tudo bem? Como vai o senhor? Não sei o quê. Não, você vai ter que parar, você vai ter que... A anamnese da gente é super, assim, é da Europa, sabe? Imagina a complexidade. É super complexa. Então, assim, a conversa não é uma conversinha, assim, eu tenho que saber onde dói, onde que não dói. Às vezes essa pessoa não sabe expressar, né? Às vezes não vai ser ela que vai responder, vai ser alguém que vai responder por ela. Mas o fato é que a gente precisa ter essa complexidade de estrutura, sabe, Marta? Que é o que eu sinto falta e eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar aqui.
de não é aquela consulta que você vai para o dentista pergunta assim, tem alergia a medicamento, já tomou anestesia, não sei o que, uma coisa bem básica, sabe? E já abre sua boca e já está fazendo coisa lá. Eu não sei de quem é você, quem é a sua história, o que isso significa, entende? Então, assim, para trabalhar com idoso é muito diferente. Desse jeito eu já não fazia, porque eu já atendia criança especial. Mas eram crianças do orfanato que eu já conhecia desde que eu tinha 23 anos. Foram 20 anos com minha tia lá. Minha tia maravilhosa. Conte aí, minha tia Cristina. Minha tia Cristina Caldas Cordeiro. E o Lar Vida. E o Lar Vida, né? Que foi um sonho dela. Que inclusive a gente recomenda, né? Se você quiser ajudar uma instituição séria, que tem um trabalho maravilhoso, lindo, Lar Vida. Minha tia doou a vida dela ali, ela foi, né? E aí eu ia muito com ela. Hoje, quando você me viu, assim, hoje eu muito fisicamente eu pareço com ela. E assim, mas minha tia era incrível. Ela chegava lá e aí as coisas aconteciam, entendeu, Marta? É uma ONG enorme. E assim, o cuidado dela, o carinho. E ela, sem saber, mas ela queria. Ela sempre falava assim, não dá para botar uma massinha aí não, Mila? Não dá para botar uma massinha para melhorar, né? O sorriso dos meninos, não sei o quê. E aí a gente falava assim, não, tia, eu vou botar. Mas aqui tinha que fazer um canal, às vezes, tipo assim, né? Às vezes não podia fazer. E aí a gente teve alguns casos bem legais lá no Lar Vida. E assim, ter esse cuidado de você chegar na família, você está chegando numa família. Você atende um idoso, você não atende ele sozinho. Você atende uma família. Então, assim, você tem que ver, tentar perceber. Você vai tirar um dia para atender aquele idoso. Uma consulta da gente presencial é assim, uma consulta de, vamos dizer, uma tarde toda. Você vai tomar um café, você vai, sabe, você não tem pressa de terminar a conversa. Porque você precisa saber. E você precisa motivar ele a querer. Entendeu? Uhum. Porque muitas vezes ele já não quer mais cuidar. Entendeu? E ele tá desmotivado, tá, sabe, desesperançoso. Às vezes as pessoas cuidam, viu, Marta, na família. Eu estava até conversando com minha madrinha e vendo assim, poxa, você é filha, é sua obrigação fazer isso. E as pessoas fazem de qualquer jeito, né? E a gente, como profissional, tem que observar e tem que ter esse olhar mais atento para ver, poxa, com quem que eu vou contar? Uhum. Tem 5 irmãs aqui, mas com quem é que eu tô... que tá mais perto, sabe? Então, tudo isso é um tempo que você não precisa no consultório normal. Consultório, você tá com o dente doendo, vai lá, a gente vai tirar seu dente e tal. Não é. E no atendimento domiciliar, eu aprendi isso com a geriatra que deu entrevista aqui, você também observa o todo, né? Todo o funcionamento. Todo. Observa o dito e o não dito. Exato. E você tá na casa, né? Então, você tá na estrutura. Onde ele tá dormindo. Como é que ele está, o que é que ele está sendo cuidado, o banheiro dele. Você vê a escova dele. Tem aquelas negocinhos, né? Tem adaptação. Agora, você falando assim, me leva a uma questão, né? Porque não dá para fazer, às vezes, nada na primeira consulta, como uma criança, literalmente, sabe? Que precisa mostrar que aqui é o motorzinho, aqui é não sei o que lá. Mas aí é um outro aspecto. Você não consegue, às vezes, fazer nada na boca exatamente dele no dia. Entende? Que é muita coisa para você observar. E aí vem um ponto, né, que te escutando me preocupa e que é um ponto que surge lá no Bengalas, que é a questão financeira. Né? Porque a saúde bucal, ela já é considerada cara. Né? Sim. Muita gente não tem acesso ao dentista ou não tem acesso, ou não cuida dos dentes da maneira ideal, por exemplo. Escova de dente é caro, né? Então, tem gente que fica um ano com a sua escova, né? Só quando ela está lá esgarçada que vai trocar quando certo, é trocar com uma certa frequência. Não vai ao dentista porque é caro. E, da mesma forma, os profissionais também, né? Que também estão trabalhando pela sua sobrevivência, equipamentos caros, materiais caros. Ele precisa rodar rápido para conseguir pagar as contas, né? Então, assim, essa dedicação, isso é acessível? É possível? É possível. É possível. Para mim é possível. Para mim é possível, para a minha realidade atual. Entendeu, Marta? Não, e eu falo assim, porque tem uma questão também, porque se você não é todo mundo que pode fazer. Não é todo dentista que pode fazer. Pode. E não é todo mundo que pode pagar.
tudo bem. E Mas o que eu não sinto é caro. também de você é que é uma coisa para além, tem uma missão aí por trás, né? Para além da profissão, que não é todo mundo que tem, né? Não. É assim, pô, meu pai, na verdade, essa tatuagem aqui é a assinatura de meu pai, né? Então, assim, ele, na verdade, A gente se emociona. Difícil. A gente se emociona. Eu acho que esse vínculo, que quando a gente tem um propósito, e é muito bonito o seu trabalho. Então, assim, antes eu cuidava de criança porque eu gostava, eu queria sempre ajudar, minha tia estava lá, eu sempre fui muito parecida com ela, em tudo, muitas coisas. Então, eu estava lá. Mas assim, e minha tia lembrava meu pai. Quando meu pai morreu, minha tia ainda estava, né? Eu fiquei ainda com um pouquinho com minha tia. Viva. E assim, eu aprendi a minha vida toda a trabalhar de graça. Então, a minha vida foi pautada na odontologia de amor. Então, isso não me agonia. Eu não estou perdendo tempo. Entendeu? Eu não estou perdendo dinheiro. Eu não calculei minha vida perdendo dinheiro. Entendeu, Marta? Por isso que é mais fácil para mim. Para mim, entendeu? E eu não. E isso é uma demanda pessoal sua, de uma história sua. Eu ia pro La Vida e eu não ganhava dinheiro nenhum. 20 anos. Para não falar que eu nunca ganhei nada, minha tia me deu uma vez R$300. Então, assim, não era pelo dinheiro, era o amor. Então, esse amor de cuidar é o que me motiva. Já sei bem o que é isso, porque isso aqui, ó, é amor. Não Bengalas é amor. Não é à toa que que eu acredito muito, que eu fiz um curso lá em São Paulo de florais quânticos, né? E aí eu fui estudar um pouco de física quântica. As coisas, elas se juntam, as pessoas se juntam com princípios parecidos. Minha madrinha que está aqui do meu lado, ela é amor puro. Ela faz isso, assim, sabe, de missão. Ela não é minha mãe. Ela é minha madrinha da Reiukai, que é onde eu me encontrei para rezar, é uma veia do budismo, né? Vamos dizer assim, é um ramo do budismo que honra pai e mãe, né? Que honra seus antepassados, que você tem que todo dia você tem que estar orando, você tem que estar, né, agradecendo e lembrando. A gente não está aqui sozinha. Para eu estar aqui, meu pai teve que estar, meu avô, meu bisavô, sua mãe, né? Entende? Essa cadeia que nos forma, sabe? Então, assim, uma pessoa que trabalha com idoso, ela não pode trabalhar com cifra no olho. Não vai conseguir. Tanto que a gente conversava aí nos bastidores, eu, você e sua madrinha, de uma entrevista que eu dei num outro podcast com uma cuidadora. E me chamou a atenção quando perguntaram a ela assim, qualquer um pode cuidar de idoso? Ela não. É muito além da técnica. Tem que ter esse amor, tem que ter uma paciência, tem que ter uma dedicação muito grande. E que bom que tem você. E me preocupa, assim, porque no futuro, o que é que está acontecendo? Como o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, isso está virando um mercado. Eu até tive um episódio aqui sobre esse mercado do idoso. E que talvez atraia muita gente, porque vai precisar, vai ter demanda. Mas a gente precisa escolher qual é o profissional que a gente vai buscar, porque não é simplesmente ter uma formação, assim, sou dentista, vou atender idoso. Tem que ser diferenciado, né? Tem que ter propósito, tem que ter amor, tem que ter propósito, tem que ter amor. E assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer harmonização facial, né? De fazer para aplicar em pessoas, certo? E até colega meu falou assim, não, eu te ensino em 3 dias e tal, não sei o quê. Mas eu falei, mas eu quero odontologia tradicional. Eu quero arrancar um dente que está estragado, eu quero limpar o tártaro que está lá inflamando e está perdendo o osso. Eu não quero vender bocas, eu não quero vender aquelas caras malucas, eu não quero aquelas coisas doidas que agora que eles estão vendo que está um excessivo, eles estão diminuindo. Mas ali foi uma gama, existe uma gama de odontologia que só visa dinheiro, entendeu? E essa gama faz com que fale assim, poxa, Camila, odontologia é cara. Não é cara. Se você for no cabeleireiro hoje, eu fui passando assim no salão, perguntei quanto é para fazer minhas luzes no cabelo. R$1.000. Era, Marta.
Então, assim, na verdade, a odontologia, você precisa, que sempre você falou, os produtos são caros, você não precisa. Se você tiver, se seu pai gostar de Colgate, da Colgate Simples, compra Colgate Simples. Compre uma escova, a Curaprox é porque eu gosto da Curaprox. A Curaprox realmente é uma escova muito boa. E você não vai usar, tipo, se você usar a Curaprox, que é R$ 50, numa dentadura, pô, você vai estragar sua escova na dentadura. Mas você pode comprar uma Colgate, alguma outra com a cabeça pequena, cerda macia, sabe? Caro. É tipo assim, quando eu vi, por exemplo, uma coisa me chamou a atenção, eu era mais nova, bem mais nova. Olha, Fidel veio aqui. Eu não tenho nada de comunista, não. Eu só quero comentar uma coisa, que é o seguinte. Eu gostaria que todo mundo sorrisse e pudesse ter seus dentes. E eu via na época que eu estudei na faculdade, eu fiz especialização em saúde da família, eu sou especialista. Fiz algumas outras especializações, mas na verdade pós-graduações, né? Estética, lente de contato. Isso aqui, por exemplo, Marta, é o que minha boca tem, lente. É o que um monte de gente quer ter, lente de contato. Hoje em dia, a minha lente é de cerâmica, foi feita, né? Eu era dentista, foi uma muito bem calculada e tal. Mas hoje em dia, se você perguntar assim, se eu botasse de novo, eu queria ter meu dente. Entendeu? Não botaria. Mas eu botei porque tinha restaurações muito grandes, tinha uma indicação. Mas, enfim, essa odontologia estética, essa odontologia de harmonização facial, de você falar assim, minha boca é fina. Eu trabalhei 20 anos com crianças deformadas, crianças com síndromes, assim, super difíceis, sabe? E, assim, poxa, porque se é fina, é fino, seu lábio é fino. Você não tem que ter lábio grande porque todo mundo tem. Uhum. Você não tem que ter, né, aquela bochecha demarcada, aquela coisa. Não tem. Então, em Cuba, eles são muito mais assim, pobres do que a gente, enfim, financeiramente falando. Só financeiramente falando, mas assim, na saúde bucal, que era o que eu estava estudando. Só da saúde bucal. Era a referência. Era um absurdo. Você vê pessoas na rua, assim, sorrindo com os dentes na boca. Entendeu? Então, não é só isso. Não é só escovar. E assim, eles não têm implante. Sabe por que não tem implante, Marta? Porque eles não perdem o dente. Entendeu? Então, o perder o dente, esse mito tem que acabar. Você está perdendo o dente porque você está tomando refrigerante demais, comendo doce demais, você não está escovando, você não está usando fio dental. A gente tem muito mais acesso a doces, a guloseimas. Você vê a odontologia, por exemplo, já a odontologia nos Estados Unidos, é a diferença. Absurdo que você vai ver. Né? É a odontologia de implante mesmo, dessa odontologia que a gente tem aqui. No Brasil é muita estética. Muita estética. Sabe que isso é piada até minha e de meu marido, quando a gente vai para o exterior. O professor fala. Quando a gente vai para o exterior, a gente vê tanta gente com dente torto, dentuço, não sei o que. As pessoas não estão preocupadas. Estão preocupadas com comum, a saúde bucal e com a mastigação, né? O encaixe correto. E você falando aí realmente me tocou, porque cria-se esse mito de que é caro. E o que é pior, muitas vezes, por conta desse efeito manada, né, dessa valorização da estética, a mesma pessoa que se recusa a pagar X para manutenção da saúde, por exemplo, né, para fazer uma ida a cada 6 meses ao dentista para fazer uma revisão e uma limpeza. Mas ela paga 7 mil na cara para botar botox. Paga 7 mil, 10 mil para fazer. E isso é uma distorção muito grande, né? E o quanto é? Você acha que... eu estou falando para você aqui da melhor escova, 56. Eu vou te falar de uma pasta boa, que eu gosto muito, da Colgate Carvão Ativado. Eu gosto dessa pasta. O gosto dela é bom. Acho que não custa nem R$10. Eu monto um kit para você aqui, de fio dental, escova. Eu não gasto R$20. É caro. Você toma cerveja no final de semana? É caro? Então, pare de culpar o dentista como se a gente fosse responsável por você não cuidar da sua própria boca. Então, essa responsabilidade que o paciente e que nós que cuidamos dos nossos idosos temos que ter, é nossa. Sim. Não é da odontologia que é cara, é sua, da sua incompetência de fazer o certo. De fazer com que eu posso. Se eu não posso gastar R$100 num kit de odontologia, eu gasto 50, eu gasto 20, mas eu tenho. Meu pai vai ter a pasta dele. Eu vou limpar ali com detergente. Você pode escovar a dentadura dele com detergente neutro.
Entendeu? E aí você vai ficar falando que a odontologia é cara, é só para tirar das suas costas, entendeu? A responsabilidade. E outra coisa, como É uma coisa sempre, muito a séria. prevenção sai mais barata do que a Muito correção, mais. né? E você descobrir, imagina se você pudesse descobrir um câncer no seu pai, Deus livre e guarda, mas no início, a gente consegue tirar aquilo ali rapidinho, fácil. Entendeu? Uhum. Então, assim, aí você se exime, você bota a culpa que o dentista é caro, né? Da sua responsabilidade. Você compra uma calça de quantos? Outro dia eu fui na Calvin Klein. Outro dia, uma calça na Calvin Klein era R$ 1.200. Já tem tempo. Já tem muito tempo. Mas é esse preço. Entendeu, Martinha? Então, assim, as pessoas, elas têm que entender que, assim, a escovação é responsabilidade sua. E quando seu pai não pode, é sua também. Sabe? Então, assim, quando você consegue conscientizar isso, você vai ver que você vai no dentista, você vai pagar uma consulta, sei lá, estou botando uma consulta aqui no preço R$ 500. De 6 em 6 meses, você vai gastar R$ 100. Entendeu? Então, assim, você vai achar que isso é caro? Entendeu? Aí você vai querer ficar botando o dente cada vez mais branco, né? Fazendo coisas e coisas na cara. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu caí na real que meu futuro, eu já tô na idade. Entendeu? Não é fácil, às vezes, você olhar pro seu pescoço, hoje me maquiando, porque eu não sou de me maquiar, né? Não gosto muito. Aí, hoje me maquiando, eu olhei pro meu pescoço e falei, poxa, eu já tô na idade. Já chegou. O futuro já é agora. Já é hoje. Já é hoje, entendeu? Então, a gente tem que se responsabilizar daqui em diante pelas suas escolhas, pelo que você faz, entendeu? Por quem você é, como é que você vai acabar seus dias, como é que você vai cuidar de sua mãe. Eu hoje, com minha madrinha falando mesmo, eu acho super importante, assim, aqui, que é uma comunidade de cuidar dos nossos pais, que a gente limpe nossas raivas, sabe? Através da reza, principalmente, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas assim, pô, meu pai foi tão ruim pra mim, e ele agora caiu na minha mão pra eu cuidar dele. Você vai fazer tudo ruim, entendeu? Então, assim, se ele veio pra mim, pô, meu Deus, eu ia agradecer se eu tivesse meu pai do meu lado pra eu cuidar. Até o final da vida dele. E ele tinha 2 mulheres, eu ia ter que me dividir com essas gente pra cuidar dele. Mas, assim, ele era a pessoa que eu queria cuidar. Que bênção que você tem um pai pra cuidar. Que bênção. Né? Então, assim, eu acho muito importante trazer isso, o amor. Sabe? No amor vai tudo. No amor, vai tudo, e se você falar tudo. assim, Camilinha, eu só tenho uma folha de joá aqui, no sertão, para limpar a boca de meu pai. Vá com essa mesmo. Entendeu? Então, é isso que eu acho que é importante trazer, entendeu, Martinha? Esse carinho. E, assim, essa odontologia digital que eu tô apaixonada. Por quê? Porque se ele estiver lá no Cabrobró, se você estiver no Oriente Médio, em viagem, e você estiver com o seu scanner pessoal, que no caso você pode dividir com o seu marido, vamos dizer assim, né? Mas assim, eu posso entender. Não, Marta, olha, não faça nada, porque eu faço assessoria também, né? O que é assessoria e consultoria? Muitas vezes o paciente vai para o dentista sem saber de nada. E aí o que ele falar é lei. Sim. E às vezes ele vai falar para você fazer um protocolo de R$ 50 mil. Não, Marta, você tem que fazer implante. E é implante na boca toda, R$ 50 mil. E às vezes ele não viu os seus exames de sangue, ele não viu o seu outro, sabe? Enfim, eu às vezes ficava muito sentida de ver, eu já vi dentista indicar para um paciente de 90 anos implante. O paciente, pelo menos, morreu, era meu professor. Ela pelo menos morreu feliz, entendeu? Assim, isso eu não faço. Porque como o que me move é o amor, o que me move é o justo. E como eu fiz trabalho social a minha vida toda, eu fiz novinha. Eu não fiz porque eu tô velha agora e tô querendo fazer, não. Eu fiz quando eu tava novinha. Então, para mim, dinheiro não me compra. Se eu posso resolver o problema do meu paciente com R$ 10 mil de uma dentadura, eu não vou mandar ele gastar 50. Entendeu, Marta? E os pacientes, se vocês precisam saber disso. E que não é só o dinheiro, né? É o dinheiro, é a dor, é o tempo, o antibiótico que você vai ter que tomar depois para evitar a infecção. Exato. O risco. O risco. Né? Uma coisa, quem te garante? E nenhum dentista pode garantir. Que eu vou botar 6 pinos em você de implante e esse pino não vai infeccionar. Pode infeccionar e perder tudo. Sim. Entendeu?
Mas isso você fazendo num paciente já de 80 anos, de 70, você remover um pedaço de... Tem ainda enxerto ósseo, poxa. Entendeu? Tem coisas assim, às vezes, que tem... Que eu me coloquei e falei, eu quero ser consultora, eu quero ser como se fosse, não é uma advogada, mas assim, é como se fosse, eu não posso ser advogada, claro, mas eu sou uma consultora de meu paciente. Porque eu não vou deixar ele cair na mão de um dentista. Eu já tive pessoalmente pacientes que eu tirei de 2 dentistas que iam cobrar 50 mil cada um. Na padaria, eu conversando assim na padaria. Eu falei, o que? A senhora já gastou, a dona da padaria já tinha gastado 50 mil reais. E ele tinha botado um dente torto na boca dela, tipo assim, na frente. Um pingo de falta de humanidade. Entendeu? Para uma pessoa que, às vezes, ela é simples, ela teve dinheiro porque ela trabalhou, mas ela tem vergonha, é doutor, é doutora. Eu não vou reclamar com a doutora. Sim. Entende? E, às vezes, vocês passam por isso também. Falar, não vou falar assim, não. Fez assim com meu pai, mas... Não, fez assim com meu pai, não. Tem que fazer bem feito. Tem que fazer com cuidado, tem que fazer com carinho. Lá na USP eu briguei. Por que eu briguei? Porque eu fiquei doente, né? Aí quando eu cheguei para meu paciente, eu amava. A minha chefa, ela falou assim, Camila, olha, esse paciente tem que ir para... Ele teve um AVC muito grave, ele não falava nada. Então eu levava café para ele. Eu não sabia se ele tinha comido ou não. Pão, né? Uhum. E ela falou assim, ó, ele tem que ir para o médico. Eu falei assim, sim, doutora. Mas como eu vou mandar ele ir para o médico se ele não tem nenhum acompanhante? Se virem aí. E só escreva que ele precisa ir para o médico. Aí sabe o que eu fiz? Eu levei ele para o médico. Eu fui no médico com ele. Porque assim, a gente tem... Ou a gente se responsabiliza de verdade, ou não é verdade o que você está fazendo. Sim. Ele não ia ter... Meu pai tinha morrido, eu estava ali por um motivo, né? Eu estava morando de aluguel, num bairro legal, né? Chácara Santo Antônio era assim, um bairro bom, não estava passando necessidades, mas eu tinha deixado de, por exemplo, fazer uma viagem para a Europa para estar ali. Eu investi o dinheiro de uma viagem para a Europa para estar ali. Então, eu tinha que estar ali integralmente. Meu paciente estava ali, todo mijado, certo? Sozinho. Não tinha um acompanhante. E eu levei ele para o médico. Eu tenho foto. Para tirar pressão dele, para cuidar dele. E aí, eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, voltei, Marta. Eles moldaram meu paciente de uma maneira que queimou o céu da boca. Mas queimou que eu vi depois, quando eu voltei, eu falei, oxe, o que é isso aqui? Falei, que absurdo. Só porque ele não fala? Só porque não tem ninguém aqui com ele? Seu senso de justiça tá onde? Sabe? E aí eu me decepcionei, porque eu tava na USP, né? Então, na USP, eu imaginei o quê? A USP é a melhor faculdade do Brasil, uma das melhores do mundo. Excelência, né? E não era excelência. E eles estavam fazendo dentadura mal feita. Eu falei, por quê? Por que tem que ser com essa dentadura mal feita? Quando eu trabalhei com tia Cristina, no orfanato, eu fiz a lente que está no meu dente. É o mesmo laboratório que eu fiz a prótese da menina de lá de dentro. Que ela não ia ter condições de fazer. Mas Luciana, a dona da Oral Art, falou, não, Camila, eu te ajudo, eu faço. É a mesma, entende? Não é porque é de graça que você tem que fazer inferior. Entendeu? Ou de qualquer jeito, eu estava na USP. Imagine minha decepção. Eu gastei uma grana para estar lá, sabe? E aí eu falei assim, poxa, que absurdo, vocês estão mentindo. Vocês estão fingindo que estão fazendo alguma coisa boa. Porque para quem não tem nada, botar uma dentadura com uma resina fuleira, assim, de baixa qualidade, é bom, né? Mas se a gente está aqui, a gente tem que dar o melhor para eles. E isso vocês não estão fazendo, vocês estão maquiando. Entendeu? Aí eles não vou fazer outra coisa boa para falar também para vocês. É sobre, por exemplo, paciente que já não usa a dentadura há muito tempo. Quando o paciente não usa a dentadura há muito tempo, a língua dele fica maior, tá? Porque a língua, ela precisa ela é condicionada a ficar dentro da boca por causa dos dentes. Uhum. Então, você fala assim, poxa, Camila, meu pai não usa a dentadura há tanto tempo, a língua dele tá grande. E aí você vai ver, às vezes podem ter alguns relatos. E aí tá salivando muito, não sei o que, não vai dar. Não, vai dar. Você vai botar a dentadura e com o tempo vai condicionar. A própria dentadura condiciona a língua a voltar. Não fazer nada não é resolver. E lá em São Paulo, na USP, eles não me responderam. E aqui eu faço questão de falar o nome dele, Dr. Sérgio Wendel, meu professor de prótese, que infelizmente eu não pude terminar esse ano, eu tive problema de saúde grave, fiquei internada.
Então, eu não tive condições de terminar o curso com ele. Mas ele respondeu o que o pessoal da USP não respondeu. Eles não queriam fazer a prótese de meu paciente, porque ele estava assim, tinha derrame, e aí a língua dele estava muito grande. A fono falou, isso não vai dar certo. O fono que fazia parte, isso não vai dar certo, a língua não sei o que, não vai. E aqui, meu professor, uma pessoa muito sensível, humanizada, uma pessoa maravilhosa, doutor Sérgio, e a esposa dele, doutora Bruna, eles realmente... Aí ele respondeu, não, Camila, isso aí condiciona. A dentadura por si só condiciona, sabe? E eu só tive uma aula, então não vou nem chorar, porque eu só pude ter uma aula com eles de prótese, né? Porque eu fiz implante, eu fiz estética, lente, mas esse ano eu fiquei doente, eu não pude trabalhar. Tive problemas sérios de saúde. E aí eu não pude terminar minhas aulas. Mas aí, graças a Deus, né? Hoje a gente está no podcast bem de saúde, graças a Deus. Mas, assim, tem muita gente boa, Martinha. Uhum. E a gente precisa se ligar para essa gente boa, sabe? Para não deixar nossos pais assim. Porque quando ela queimou o palato dele, eu falei para ela, para a colega, eu falei, você queimou o palato dele, que o céu da boca dele está vermelho. Por que você fez isso? Ele nem sabe, ele nem está sentindo. Entendeu? Nossa. E, infelizmente, existem profissionais para desse nível. Entendeu? Desse nível. Mas se a gente é filho e a gente tem informação e a gente está atento, a gente não deixa. Com certeza não entendeu? Deixa. Não deixa. Camila, o papo tá ótimo, mas nosso tempo já estourou. Vixe! Né? Não é nem... Eita, meu Deus, desculpa aí, Martinha. 1h10 conversando. E dá vontade de ficar, né? Eu digo que quando a gente chega aqui, a gente esquece do mundo lá fora, porque é muito gostoso. Mas, primeiro, eu queria te agradecer por essa aula. Para mim, foi uma aula. Te parabenizar, porque essa doação, essa dedicação é rara. Realmente, me assusta hoje, como muitas vezes a gente cai na mão de profissionais. Eu até entendo que nem todo mundo possa, nem todo mundo queira trabalhar só por propósito, né? Mas pelo menos seja honesto e responsável. E aí, quando a gente encontra gente assim como você, fico feliz. E para fechar o nosso encontro, queria dizer como é que o pessoal te acha. Se alguém quiser a sua consultoria ou seu serviço, onde é que te encontra? A consultoria, ela é assim, ela na verdade é uma consulta que eu vou estar analisando com radiografias, com um scanner, né? O melhor, o ideal, o que seria ideal para a boca dela. Ela pode vir, às vezes, como veio já, pacientes que veio de outros dentistas e falar, olha, Camila, eles acham que eu tenho que fazer assim. O que é que você acha? Aí eu dou a minha opinião e aí, né? A pessoa resolve. É assim, a pessoa me acha pelo meu Instagram, né? Camila Sateles Cordeiro. Camila Sateles Cordeiro. Tudo junto. No site da Lotus, já tem site? Já tem site na Lotus. Qual é? www? Ai, Martinha, você me pegou. Vamos achar. Tem um site maravilhoso. Eu posso passar para o Bengalas? Pode, passa para o Bengalas e no dia da postagem que o podcast eu tinha passado para você. Eu acho que eu tenho. Acho que é Lotus Saúde Bucal. Lotus Saúde Bucal. De qualquer forma, dá um Google lá, gente. Lotus Saúde Bucal, para achar a doutora Camila Cordeiro. E pensar assim, eu queria dar um recadinho só final. Por favor. Assim, Martinha, eu queria assim, odontologia é para todo mundo. A gente tem que parar com esse mito de odontologia é só para quem tem dinheiro, tá? Odontologia é para todo mundo. Dá no bolso de todo mundo. E tem escova de todos os tamanhos, de todos os preços, tem pasta de todos os preços. Não se enganem com clareamentos assim, de tipo pasta que vai clarear, aí cobra uma pasta caríssima, sabe? Tipo, bota R$20 numa pasta de dente. Não vai clarear, né? Clareamento tem que ser feito no consultório, tem que ser feito com ou a laser ou caseiro, mas assim, podem comprar sua pasta simples, de um sabor normal, ou uma pasta mais assim, não se iludam que produtos que vendem como clareamento vão clarear, assim, né? De pastas e tal. Então, façam sua parte,
escovem, usem fio dental, escovem sua língua, sabe? Então, assim, façam sua parte, que provavelmente vocês vão pro dentista só para me olhar assim, oi, tudo bem, Camila, vim te ver aqui, fazer uma limpeza, no máximo, uma profilaxia, aí já está liberado. Pronto. Essa mesma é a minha meta. Eu fico assim, meu Deus, pense numa coisa que eu tenho medo. É dentista. Não é nem dentista, É de perder perder o o dente. dente. É. Né? E o implante, né, que também geralmente é caro e desconfortável, não. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Comunidade Bengalas. Vamos manter. Vamos cuidar dos nossos dentes e vamos cuidar também do nosso sorriso. Lembre que, além da saúde bucal do seu pai, da sua mãe, o seu sorriso, o seu carinho vão ajudar ele ou ela a ficarem muito melhor. Então, fiquem ligados, porque o podcast Bengalas sempre traz informações importantes para vocês e até o próximo episódio. Camila, obrigada, foi ótimo. Nada, obrigada.